E naquele momento eu só pensava em orar, né? E aquela incubadora tem aquele negocinho de colocar a mão dentro, né? Isso. E eu peguei na mão do meu filho, e o tempo todinho que ele ficou lá, né? Eu fiquei mais em pé, porque eu não tinha cadeira pra sentar nem nada, né? Eu fiquei o tempo todinho em pé. Então, tipo, a gente tem que falar, não, Felipe, agora eu tô fazendo. Não, mas é agora, é agora, é agora, é agora. Nossa, E mas tipo, ele insiste de uma maneira que, se a gente tiver paciência com ele, ele fica chateado. É tudo imediatismo. Meu Imediatismo. filho é assim também. Quando Ele ele quer quer algo... porque quer. Ele tem um problema muito sério com o sono. Ele tem um sono muito. Ele dorme muito pouco, além de tomar remédio pra dormir, mas dorme muito pouco. E ele simplesmente acordou 3 horas da manhã, colocou a cadeira na janela, pulou a janela, Meu Deus. jogou uma cadeira pra fora, subiu nenhuma, jogou. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe. Meu nome é Rose. Meu nome é Sunny. E hoje temos dois convidados muito especiais, que é a Kelly e o Marcelo. Eles são pais do Samuel, que tem um transtorno espectro autista, epilepsia e hipoglicemia, e o pai também da Ana Carolina, que tem 14 anos. Sejam muito bem-vindos, Kelly e Marcelo. É um prazer enorme receber vocês aqui, para estar aqui conhecendo um pouquinho da história de vocês. Obrigada, viu? É um prazer pra gente poder ter pessoas como vocês que estão dispostos, né? Como um casal, né, Rose? Poder compartilhar com a gente e cada um contando sua versão, né? Da mesma história, né? Que nem eu tava falando com a Kelly aqui, gente, no começo, que mesmo que a gente traga aqui pessoas com o mesmo diagnóstico, cada história tem o seu valor, né? São processos diferentes que os pais passam. E pra gente é um prazer ter você, Marcelo, também, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Amém. Kelly, conta pra gente, como que foi esse início, né? O Samuel, a gestação dele foi uma gestação planejada, como que foi? O Samuel foi uma criança muito planejada e muito desejada, né? Graças a Deus, eu tive todo o acompanhamento normal que deveria ter sido feito, mas com 37 semanas ele resolveu que queria vir, devido à pressa dele. E aí eu também tava com diabetes gestacional, e aí eu tive um pré-eclâmpsia e acabei sendo levada pro hospital, e foi quando ele nasceu. Então eu digo que o nascimento dele foi uma fase um período de fases, né? Então eu vivi até as 37 semanas, foi o que eu vivi. Depois das 37 semanas, no dia 21 de agosto, quem viveu a primeira fase do Samuel, aí já foi ele. Marcelo. Aí é ele que sabe. Entendi. Porque assim, depois que eu cheguei no hospital com o pré-eclâmpsia e o coraçãozinho dele já não batia mais. Entendi. E aí eu fui levada direto pra sala de cirurgia e dali pra frente só o Marcelo que sabe. Antes da gente passar pro Marcelo falar como que foi essa experiência, então você não teve nenhuma intercorrência durante a gestação? Nenhuma intercorrência. Quando você descobriu que estava com diabetes gestacional, já estava quase com 37 semanas, Já, certo? estava com 32 semanas. 32 semanas. Então foi uma gestação tranquila, sem nenhuma intercorrência. Então, se ele não tivesse tido as intercorrências ao nascer, até então seria uma gestação comum. Né? O parto em si, foi um parto cesárea, normal? Foi um parto cesárea mas eu não sei, porque ali eu tive o pré-eclâmpsia e eu apaguei. Apagou mesmo, entendi. Apaguei, acordei 4 dias depois, e aí ele já tava na NEL, eu tava descendo da UTI, então assim, essa outra história realmente foi ele mesmo que viveu. Você entrou em um coma ou foi um coma induzido? Foi um coma induzido. Entendi. Nossa. E Marcelo, então como que foi após essa parte, né, em que ela teve o Samuel e aí entrou nesse coma e aí de lá pra cá, como que foi? O que aconteceu depois? Então, eu me lembro assim, porque quando ela entrou nessa situação, a gente foi direto pro hospital, né? Chegando no hospital, tem toda aquela burocracia de assinar papel, aquele monte de coisa, Sim. né? E eu não entendia, porque, tipo assim, só tá passando mal, acho que primeiro tem que vir um socorro. Sim. Né? Então eu fiquei muito triste, né, com essa parte, né, do hospital. Né? Inclusive, eu até guardo um pouquinho tipo assim, quando eu lembro dessa situação, dói, né, ainda? Ainda dói, porque eu sei que eles poderiam fazer muito mais, né, porque são profissionais, entendeu? E esses profissionais também são humanos. Sim, eu também, certeza. né, eu também acredito nisso, né? Porém, eu acho que naquele momento ali, eu acho que tinha que acontecer todas essas coisas, né, para poder a gente ter um testemunho forte. Né? Sim, com certeza. Você acompanhou o parto? Acompanhei o parto. Acompanhou. E como que foi quando você viu ela entrando nesse estado? Então, quando ela entrou lá pra dentro, ela ficou ainda deitada na maca, né? E o médico falou pra mim, foi lá fora, não foi uma moça, foi lá fora e falou pra mim, ela já vai subir, né? E você tem que ir lá, né? Assinar os papéis, né? Fazer a burocracia. Mas eu peguei e falei assim, né? Poxa, mas como se ela tá assim? Por que não leva ela lá? Não, mas antes de subir lá, precisa fazer a burocracia.
Aí eu falei, então vai passar mal lá, aconteceu o que acontecer, o coração do meu filho já não tá batendo mais, né? Porque antes já tava, quando foi medir, tava bem fraquinho, Tava e depois fraco. já não tava Uhum. batendo mais. Então, nesse intervalo aí, durou 1 hora Meu praticamente, Deus. pra poder subir lá pra Nossa. cima. Então, a prioridade foi primeiro fazer a parte da papelada pra depois dar o socorro. Isso. Sim. E chegando lá, né, eles, né, acho que montaram toda aquela situação lá dentro, lá pra poder fazer a cirurgia, né, a operação, né, pra tirar o Samuel, e de repente, né, aí me chamaram. Aí eu fui assistir. Né, quando eu fui assistir, praticamente já tava quase no momento da criança estar saindo, né. Então, quando eles tiraram a criança, né, eles levantaram a criança, levantaram meu filho, e pegaram pelo pezinho, colocaram a mão na cabeça assim, e viu que o coraçãozinho dele já não tava mais batendo, Nossa. né. Já não tava batendo antes, Sim. mas ali foi aquela que eles falaram ali. Uhum. Constataram ali, né? E tem aquelas mesas, aqueles carrinhos de inox. Eles não, naquela hora, naquela situação, eles nem colocaram um pano nem nada, colocaram meu filho ali em cima, Direto. naquele gelo ali, entendeu? Uhum. E começaram a fazer as massagens, né, Cardíacas cardíaca nele. E eu lembro que a primeira, ele já nasceu morto, né? Fizeram, ele simplesmente foi aquele coisa rápida, né? Ele voltou, aí teve mais uma parada e ficou mais 5 minutos. Nossa. Meu E os Deus. médicos Morto. tentando os 5 minutos. Isso, 5 minutos tentando ali. Ficou mais 5 minutos sem oxigênio, né? Sem respirar. Morreu de novo. Aí fizeram a massagem cardíaca nele, eles viram que eu já tava meio, né? Ficou meu pai, né? Ficou meio alterado. Eu queria levantar, eu não tava, porque ela tava assim, né? E eu tava sentado aqui no canto. Ela dormindo. Ela desacordada, no Isso, eu caso. tava passando a mão na cabeça dela Uhum. e tava com a mão aqui no ombro dela, né? E ele com ela ali. E de repente, né? Aí a criança volta de novo. Nessa que volta, ele fica 8 minutos. Né? Não, ele morreu de novo, ficou 8 minutos. Desacordado. Desacordado. Teve uma de 5, uma de 8. Essa última agora, né, que ele teve, foi a de 6, né? Reanimaram ele voltou. Aí reanimou. Quando foi nessa de 6, né, que ele suspirou, começou a respirar de novo, voltou, né? Aí ficou mais 6 minutos. Nesse de 6 minutos aí, eu já não tava aguentando mais. Eu tava com meu coração já, né, achando que o meu filho já Já tinha partido. tinha partido, eles não iam conseguir mais. Uhum. E dali então eu peguei, quando eu levantei pra poder dar uma olhada assim, pra ver se, sei lá, É. se olhar, fazer alguma Sim, coisa. nessa hora, né? né? Quer fazer alguma Ele quer fazer coisa, alguma né? coisa. Quando eu levantei, os médicos mandaram eu sair da sala. Né? Mandaram eu sair da sala, aí os dois me acompanharam, mais uma enfermeira me acompanharam. E nesse momento eu não tive mais forças, né? Eu caí de joelhos e comecei a clamar dentro do hospital, nem me importando Quem tava vendo. as pessoas que estavam vindo, passando lá. E comecei a clamar, comecei a pedir pra Deus, se Ele prometeu, né? Porque já tinha revelações, né? Que Ele viria, entendeu? Que seria menino, tudo, né? Sim, Foi, se não me engano, foi umas 3 revelações, sim. né? Que Ele viria. Então eu questionei Deus, eu falei, Deus, se o Senhor prometeu, cadê a tua promessa? Sim. Né? Cadê a tua promessa? E comecei a clamar. Aí passou mais ou menos uns 5 minutos, aí vieram de volta, eu não sei se lá dentro teve uma outra parada, Sim. eu não sei, Não entendeu? informaram, né? Não informaram nada. E nesse momento eu até esqueci um pouco dela, né? Porque o foco... É. É. né? Nossa, é. E pra você deve ter sido muito assustador você ver essas Toda a cena, reanimações, né? Porque eu acredito que já é difícil, ainda mais a gente ouvir a história. Sim. Eu imagino você na hora assistindo isso, né? Eu Toda acho aquela que aflição, né? eu acho que eles até demoraram pra te tirar da sala, porque Sim. você presenciar, né, 3 paradas cardíacas. Ver toda essa cena com a sua esposa totalmente desacordada, né? Eu acredito que realmente deve ter sido muito, muito forte pra você. Eu acho que você resistiu. Eu, sinceramente, eu me conhecendo, eu acho que eu teria desmaiado lá dentro, Não, porque eu não sei, a gente tira uma força que não Que a sabe gente de não onde sabe vem, de né? onde. A gente parece não que fica sabe. tudo preto em volta, não é? Parece que Sim. você só consegue visualizar a cena, né? Sempre que eu tinha na sala, eu nem lembro. Sim. Eu sei que eu tava deitado numa maca, Sim. Porque entendeu? você viu isso antes Sim. desse susto todo. É. Mas do resto ali eu só lembro da situação do meu filho Aham. e desse carrinho Sim, de sim. inox que eles Aham. colocaram ele em cima dele sem nada, entendeu? Uhum. Isso aí me revoltou lá dentro do hospital, né? Nossa. Fiquei muito abalado com isso, porque, sei lá, tem todos esses aventalzinhos Sim. branquinho que eles põem, né? Uhum. Sim. Mas não usaram nem nada pra Mas eu colocar. acredito também que até pelo desespero, sabe, Não, Marcelo? claro, né? né? Porque Eu não é também acho que foi o Foi desespero. desespero, porque é a vida ali que era a prioridade, né? Então, É. independente de estar com um paninho ou não, eles precisavam reanimar, Depois né? que a gente para pra pensar, a Sim, gente sim. vai vendo que Vê tudo que é isso, né? verdade, É. Mas assim, né, de início foi isso, né? E eu orei muito ali, conversando com Deus, clamando, né? E de repente vem aquela equipe, né? Passando com aquela maca com meu filho. E a enfermeira chegou pra mim e falou assim, paizinho, né? Fique em paz, que o seu filho já está estabilizado. Nossa, Aí nesse momento eu agradeci a Deus, Nossa, né? Agradeci a imagina. Deus. Eu levantei porque eu ainda estava de joelho, né? Sim. Eu levantei, aí agradeci a Deus. Depois que eu agradeci a Deus, que eu falei com ela, eu falei, muito obrigado, enfermeiro. Aí eles entraram dentro do elevador, ela ainda brincou assim, a porta que ia fechar. Uhum. Aí falaram, a gente vai pra UTI, né? Depois você desce pra lá. Uhum. Sim. Aí foi o que eu fiz. E não falaram nada sobre a Kelly. Não, Não Passaram falaram nenhuma sobre informação, como que ela tava, como que não falaram tava. nada. Ele não Eu acho que ele tava tão desesperado Aham. pelo fato do Samuel que dali mesmo eu fui pra UTI, ele ficou lá na NEL querendo saber e também não podia sim. entrar.
Sim. E depois de 4 dias que eu desci. Em que momento? Ah, desculpa. Não, eu ia falar, porque imagina, né? São 2 vidas ali, né? Sim. Que estavam lutando, né? Pra viver. Então, o desespero dele sendo um, né? É. E tendo ali que escolher pra que lado que eu vou É, primeiro, né? exatamente. Pra saber de quem primeiro. É. Mas eu acho que a gente tava tão assim. Era uma coisa que a gente queria muito, né, o Samuel? Então eu entendi que nesse momento ele se voltou pra ele mesmo. Sim. Porque ele nem lembrou depois que ele falou assim: ai, desculpa. Meu Deus, minha esposa, cadê ela? Não, mas eu ia Eu não perguntar agora. consegui. Eu ia perguntar agora em que momento ele lembrou de você. Não, foi 4 dias depois. Olha, eu acredito que ele deve ter lembrado alguns minutos depois, mas assim, que ele não apareceu lá na UTI pra saber de mim. Em que momento? Ele plantou o pé lá na Nel e ele não Aham, saía não de lá saía por de lá, nada. aham. Por nada. Ele Depois ficou que o tempo ela todo lá. entraram lá no UTI-NEL, né, eu perguntei pro médico, né, como é que tava, né. Aí falaram que a Kelly tinha subido, né, e tava lá tava com a equipe. Lá ela tava sendo tratada, entendeu? E eles iam me trazer informação, né, então eu fiquei mais Tranquilo, né? Até então eu não podia entrar Sim, pra ver Sim. ela, pra ver, né? naquele momento não, Uhum. entendeu? Entendi. Aí, conforme eu fui entrar lá, eles me deram um capote que fala, né? Isso. Esse negócio tudo, eu entrei lá dentro, todo aparamentado. Meu filho ficou numa incubadora, né? Ficou Foi entubado. Entubado. tudo. E naquele momento eu só pensava em orar, né? E aquela incubadora tem aquele negocinho de colocar a mão dentro, né? Isso. E eu peguei na mão do meu filho, e o tempo todinho que ele ficou lá, né? Eu fiquei mais em pé, porque ali não tinha cadeira pra sentar nem nada, né? Eu fiquei o tempo todinho em pé. Eu peguei na mão do meu filho e fiquei orando com ele. Orando o tempo todinho com ele, com a mão ali. E orando pra Deus estabilizar, né? Ainda que a gente sabia que estava estabilizado, mas Sim. ele podia A Sim. qualquer momento, Né? né? Que é algo imprevisível, né? Ainda mais tudo que aconteceu. acontecer algo. E nesse momento eu só orei. Sim. Só falava com Deus naquele momento. Tinha momentos ali que eu não via nem as outras crianças ali que Sim. tinha ali, né? Era só você ou seu filho e Deus? Eu só vi meu filho e Deus, parece que dava um branco, parece que eu tava dentro de uma sala, sabe? Parece que tava só eu e meu filho. Sim. Quando eu vi que o quadro dele foi melhorando, a partir dos 10 dias, o médico chegou pra mim e falou pra mim assim, falou, olha, se ele tomar leite, né, se ele conseguir mamar, naquela chuquinha, Uhum. se ele conseguir mamar, ele vai pro quarto. Se não, ele vai ter problemas, Uhum. né? Aí eu peguei e comecei a orar nesse sentido também, né? Pra Deus fazer todas as funções dele, né? Dos Funcionar, órgãos, tá né? funcionando tudo direitinho, pra que nada, né, desse errado com ele, pra que ele fosse uma criança normal. Em si, sobre o quadro, né? Sim. Que até então a gente não... Nem imaginava, né? O que Não, viria pela eu não frente. tinha, Não. eu não tinha, Sim, sim. eu não tinha essa dimensão. Uhum. Eu sabia que estava acontecendo algum problema, né? Tinha essa compreensão, mas eu cria nesse Deus, entendeu? Eu creio nesse Deus, que eu sei que Deus, ele ia fazer algo, né? Pra mudar esse quadro. Uhum. E nesse momento eu só orava mesmo. Só orava, pegava na mãozinha dele, continuava orando, né? E os médicos me passando as informações, né? Quando foi com 15 dias, né? Com 15 dias ele... 15 dias ele foi desentubado. Com 15 dias ele foi desentubado, né? Conseguiu tomar o leitinho e tudo. E quando já colocou o negócio nele lá, ele já começou a mamar, Já começou. né? Mas aí a gente tá já com 15 dias. É. Com 4 você voltou. Com 4 eu voltei. É. Desesperada, caçando Tá, cadê a você criança. ficou na UTI por Isso, 4 4 dias, dias. desacordada em coma induzido, Isso. né? Quando ela voltou, eles... Eu voltei e cheguei no quarto sozinha. No quarto. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí eu falei, eu perguntei à enfermeira, é meu marido e meu filho. Ela falou, calma, seu filho tá na UTI e seu marido plantou lá e não sai de lá por nada. Ele não tá indo tomar banho, não tá indo comer, não tá fazendo nada. Uhum. Ele tá ficando só lá. Aí eu falei, eu quero ir pra lá agora. Ela falou, mulher, você não pode, você tá cheia de pontos, você acabou de descer da UTI, você não pode. Eu falei, eu quero ir. Eles te falaram que você ficou 4 dias desacordada? Aí ela falou, você ficou 4 dias desacordado, você perdeu muito sangue, você não Nossa. pode ir pra lá agora. Eu falei, eu quero. Aí eu comecei a chorar e ela falou assim, calma, eu vou te levar, mas você vai poder entrar e sair, não vai poder ficar. Sim. Aí ela pegou, me ajudou a sentar na cadeira, né? Aí cheguei lá e tava lá, meu filho, de olho fechado, segurando a mão do menino. Já tava 4 dias lá E eu você. entrei em pânico, porque ele tava cheio de aparelho na boca, Sim, muito ruim na dessa cena, barriga. uma cena- Nossa, foi uma cena assim horrível, né? Tá com uma sonda no umbigo. E ela falou assim: você não pode ficar. Seus pontos estão. Acabou de fazer os pontos novamente, você não pode ficar. E eu falei, eu quero ficar. E ela não pode ficar. E me tirou. Voltei pro quarto e ele ficou lá. Ele te deu oi? Nem oi, eu acho que. Eu acho que. Oi, amor, tudo bem? Acordou? Eu acho que não teve nem a parte do oi, Mas porque eu eu já tinha notícia, cheguei, tinha eu notícia. cheguei lá assim, já Sim. chorando, desesperada, Sim, e ele sim. falando, não, vai dar tudo certo. Aí eu desesperada, e É que tipo, o foco é o bebê, É, né? tem jeito, não o tem foco jeito. era ele, É. aí a moça, não, já tem que te tirar, e eu voltei pro quarto. Aí Aham. eu fiquei lá, e depois de muito, acho que foi mais tarde, foi que ele foi lá no quarto, falou, ai, tá acontecendo isso. Porque assim, eles dão um boletim, mas eles Sim, não falam Sim. realmente que a criança, né, tem. Tem, né? Sim. Aí, conforme foi passando os dias, aí eu comecei a ir, eu mesma, né, não podia ficar muito tempo. Uhum. Aí meus pontos inflamou, aí eu tive que voltar, refazer os pontos tudo de novo, porque Caramba. inflamou, porque eu ia muito lá, não podia ir, Aham. eu ia. E aí foi indo, ele ficou 15 dias entubado. Nossa. Com 15 dias, o médico falou, nós vamos começar a tentar desentubar ele aos poucos, pra ver se ele mama, né, porque se ele mamar, vai dar tudo certo. Mas assim, já digo de início, mãe, foi 3 paradas cardíacas.
vai ter algum problema, vai ter sequelas. Não Isso eu ia sei. perguntar, Nossa, se nesse nossa. período, desde que ele entrou na UTI, né, que ele nasceu que entrou na UTI, até esse período de 15 dias, se passava no boletim que poderia Não, ter alguma sequela. no começo eles não falavam nada. Ah. Até que apareceu uma médica, graças a Deus, que a médica viu, assim, que eu tava com os pontos todo inflamado, tive que refazer, aí ela falou assim, olha, eu sei que é uma situação difícil, mas eu vou deixar bem claro pra vocês, ele vai ter algum problema. Aí foi quando ela explicou, um ser humano normal, com 8 paradas, de 8 minutos de parada cardíacas, ele já fica com sequelas, ele teve uma de 6, uma de 8 e uma de 10. Então, Ainda assim, mais é sendo um como... bebezinho tão pequeno, É né? como se fosse um circuito que desligasse pontos. Uhum. Então, com certeza, mãe, ele vai ter alguma coisa. Foi a única médica que sentou a gente e falou, realmente, Uhum. vai ter alguma coisa. E já Sim. preparou vocês, E já né? preparou. E como foi pra vocês ouvirem a médica falar isso em um momento em que vocês mal tinham se recuperado de tudo que tinha acontecido? Qual foi o primeiro pensamento ou atitude de vocês? Como casal, Nenhuma. como casal. Eu acho que a gente não pensou em nenhuma coisa. Não, A gente só assim, queria nada. que ele saísse de lá. Sim. Era o pensamento. Ai, ela falou, vai ter sequelas, ele pode não andar, ele pode ter, ele pode CDI, ele pode... Alguma coisa ele vai ter, Uhum. viu? Aí a gente, tá bom, ele vai Sim. sair daqui? Ela falou, vai. Uhum. Aí foi onde ele começou a mamar, depois de 15 dias no copinho. Aí passou mais uma semana, ela falou, mãe, a gente vai introduzir o leite materno. Você tentando. Se ele conseguir fazer a sucção, ele vai ficar no quarto. Porém, ele tinha ausência de açúcar, então ele tava na UTI também tomando açúcar. E descobriram Não isso sei na UTI. dizer, na UTI também que Uhum. descobriram. Não sei dizer como uma Uhum. criança tem ausência de açúcar. Uhum. Tão bebezinha, né? Uhum. E ali ele tava naquela bolsa gigantesca de açúcar, porque ele tinha 0 açúcar no sangue. Nossa, nossa. E aí ela falou, mãe, ele vai pro quarto, continuando tomando a glicemia e continuando o tratamento se ele pegar a mamada. Uhum. E a gente orando, e a igreja toda orando, a Sim. igreja ficava lá do lado de fora do hospital, ali ajudando a gente em oração. E depois de uma semana, graças a Deus, ele pegou, Ai, que bênção. Nossa. mamou. Que alegria, Quando a gente né? pensou que tava tudo bem, ele teve um problema no sangue e falou, mãe, não vai ter alta, vai continuar aqui. Nossa. Aí, de novo, a gente desabou. Aí, ele teve icteríase também. Aí, falou, mãe, Nossa. deu uma infecção no sangue. E ele apresentou a icteríase, então vai ficar aqui mais um tempo. Nossa. Com isso, ele ficou ali 35 dias. Meu Deus. Naquela UTI, a gente ali. Você já tinha tido alta? Não, graças a Deus, eu peguei uma médica tão humana que ela falou assim, eu não vou dar alta pra você. Nossa, olha que legal. Porque se eu der alta pra você, você vai ter que vir aqui fazer esses Sim, pontos de novo. sim, é. Então, eu vou deixar você internada junto com ele. Ai, E que geralmente, bênção. nesse Nossa, hospital, muito difícil é isso. é muito difícil, porque elas dão Muito. alta pras Não. mães, né? Ainda mais por tanto tempo, né? Sim. No o meu filho ficou na UTI quando nasceu e os meus pontos abriram também. Só que ele ficou na UTI 10 dias. Só que a minha médica conseguiu me segurar por 7 dias. E aí, os outros 3 dias, eu saía da Praia Grande e ia pra Santos 3 vezes ao dia. No dia que ele teve alta pro quarto, eu cheguei no hospital, eu tava de macacão, ensopado, porque fica saindo um líquido, Fica saindo. né? E aí, os 7 dias que ela permaneceu comigo internada, já pra mim já foi uma benção. benção. Imagino como que ela conseguiu deixar 35 dias. Ela Você foi uma internada enviada junto. por Foi, Deus foi por Deus mesmo, mesmo, sabe? é. Porque assim, ela falou assim, por tudo que você passou, eu vi que o médico foi erro dele mesmo, porque ele Nossa. deveria ter feito parto quando você chegou. Sim. E porque ele falou que ele ia jantar primeiro, aconteceu tudo isso. Meu eu não vou te dar Deus alta. do céu. Eu não vou te dar alta, eu vou te manter aqui. Eu fiquei lá os 35 dias internada. Nossa. Quando deu os 35 dias, a gente subiu pro quarto com ele, tomando açúcar ainda Uhum. e tomando os antibióticos, né? Nossa, você teve receio de não ter teu leite ter secado, porque você ficou 4 dias desacordada, né? É. E todo um estresse que a gente passa ali, É. qualquer coisa ali, vai afetar nosso corpo e aí o leite seca. Você teve esse receio de não ter o leite pra poder amamentar? Tive. Aí foi onde elas orientaram aí eu comprar a bombinha e ficar fazendo a Estimular, sucção, né? né? Pra estimular pra não secar, porque senão ia secar mesmo. Como Sim. ele não tava mamando, Sim, né? Então sim. ia secar. E aí, E aí, o graças a Deus, veio com a normal. estimulação veio normal. Ai, que bênção. E esse leite você deixava lá pro banco de leite pra que ele Pro pudesse banco de usar. leite, pra que Sim. ele pudesse usar. Uhum. Aí com 35 dias a gente subiu pro quarto, aí ele ficou ali ainda mais 25 dias No quarto? no quarto. Nossa, Deus. muito E depois a tempo. gente foi pra casa. né? Gente do céu. Ao total, foram quanto tempo de internação e quarto até receber alta? Aí, então, a gente ficou 35 dias, 45, quase 50 quase dias. 50 dias. Quase 50 dias Meu Nossa. pra ele ir pra casa. E como que foi pra você, Marcelo? Porque depois que ele saiu da UTI, eu acho que você também deu uma... Ficou um pouco mais tranquilo, né? Por mais que ainda estivesse no hospital. Você trabalhava na época fora? Trabalhava. Trabalhava? Trabalhava. Provavelmente você já estava de férias, não, né? Já teve Não. que voltar pro Eu trabalho. tinha voltado, eu tinha porque voltado. a licença deles é menor que a nossa, né? Sim. E como que foi você conseguir conciliar o trabalho com sabendo que a sua esposa e seu filho estão no hospital? Como que foi pra você essa jornada, né? Porque nós mulheres, Sim. né? Por mais que a gente consiga fazer muita coisa ao mesmo tempo, é muito difícil você conseguir voltar à sua rotina sabendo que não tá tudo normal, não. Eu não É. conseguia trabalhar dessa forma. Como que foi pra você? É, não foi fácil realmente, né? Porque o pensamento da gente fica só Sim. na criança. Mas assim, quando eu estava no hospital, eu acompanhei muito os exames que o meu filho estava fazendo, né? Inclusive, um que me deixou mais tranquilo em toda essa situação foi aquela, acho que é ultrassonografia, né? Que eles passam. Eles passaram na cabecinha dele. Isso. Aí o médico, aí eu vi o negócio, o dedo do cérebro lá, que é umas bolinhas cheias de
Tipo Isso, neurônio, assim. sempre neurônio. Um negócio sempre ligado. O Aham. médico passou pra lá, passou pra cá, chamou e falou, paizinho, vem cá. Tá vendo isso aqui? Eu falei, tô. Tá vendo esses fiozinhos aqui? Ele falou, Aham. olha isso, não tem nenhum quebrado, não tem nenhum interrompido, né? Então ele vai ser uma criança, né, praticamente normal. Se tivesse um dessas aqui interrompido, né, ele ia ter sequela, ele ia ter um problema muito grave. Ai, que legal. Né? Isso te Nossa, tranquilizou, isso me né? tranquilizou. Bênção. Quando ele falou que aquilo ali, que o cérebro ele tava intacto, o cérebro dele, Uhum. né? Nossa, eu agradeci tanto a Deus quando eu saí dali, Nossa, acredito. né? Mas eu não esperava, Sim. né? Que ainda... Mas independente de tudo que ele passou, o autismo podia vir ou não. Sim, Sim. independente Né? disso, sim. Então o autismo, né? Então o TDAH é indiferente a tudo que ele passou, Sim, entendeu? sim, Sim. sim. Então hoje, né? Pra mim, ele sendo autista, no começo eu não queria aceitar, porque é o único filho homem, Uhum. né? É. Sim, O sim. único filho homem, então É. a gente, né? Eu me Tem uma relutei, expectativa, né? me em relutei cima. um pouco até aceitar, até, Sim. né, até absorver tudo isso aí, entendeu? Mas não foi fácil, né? Mas com o tempo, às vezes eu me aborrecia fácil, né? Mas depois a gente vai assimilando, a gente vai Sim. entendendo, O trabalhar de Deus, né, o né? trabalho de Deus na nossa vida, porque, poxa, eu não queria, ninguém quer, Sim. né? Ninguém quer passar por isso. Ainda mais, não assim pela gente, que às vezes a gente fica até tranquilo, mas mediante as pessoas, que muitas A pessoas não sociedade. aceitam, né? A sociedade em si, ela critica, às vezes acha que é birra da criança, Sim. né? Às vezes acha que ela tá com mãe, que os pais não cuidam, que os pais não disciplinam, É os isso. pais não dão umas É muito palmadas. julgamento, né? né? É muito Mas julgamento. ninguém vive na nossa pele, né? Justamente É. ninguém vive para poder saber o que que é. Exatamente. E antes disso eu via crianças também assim, né? Na minha época, né? Quando eu acompanhava minha mãe, né? Para ir no banco e tudo, né? E eu via crianças assim, entendeu? Não tinha muito diagnóstico, né, Sim, nessa situação, mas eu via. Então, mas o julgamento, né, que a gente tinha, fala, pô, o pai e a mãe, se desse umas palmadas, ficaria Não no dá cantinho limites, quietinho. né? É que inverteu os lados, né? Inverteu. É como se você sabia o que você pensava quando você via, e agora você tá do outro lado. E aí você É. meio que você É verdade. acredita que sabe o que o outro tá pensando também, né? Eu acho que é isso que é o confronto, né? Que acaba tendo, porque fala, quando eu estive lá do outro lado, eu pensava isso, e agora eu tô desse lado aqui onde vão me julgar dessa forma, É né? verdade. É bem Nossa. isso. É verdade. E aí, como é que foi? Aí receberam alta, foram pra casa. E aí, como que foi estando em casa? Como foi toda a evolução dele? Ele teve algum tipo de atraso? Não teve? Como que foi a partir do momento que ele recebeu alta até eu chegar em casa? Então, até chegar em casa, aí chegou em casa, foi aquela alegria e tudo. E assim, eu sou professora, né? Então, eu já convivo com crianças assim. Sim. Só que aí, conforme ele foi crescendo, eu fui notando que tinha algumas coisas diferentes. Ele chorava muito, se irritava muito. E aí, a pediatra falou, mãe, ele vai ter algum problema sim. Já de início, a gente já vê que tem alguns sinais. E aí, ele sempre foi mais resistente. Falava, não tem nada, menino, não tem nada, tá normal. Uhum. Falava. Só que pelo fato de eu ver já na escola, Você já eu já tinha aquele olhar Aquele que... feeling, né? Aquela coisa que a gente já sabia, mas não queria Uhum. acreditar, né? Sim, sim. E aí foi passando, e aí com 9 meses, ele não engatinhou. Com 9 meses, ele simplesmente levantou e saiu andando. Simples assim. Simples assim. Mas Subiu não no sofá, falava. andou de um lugar Mas pro não outro. falava. Não falava. 9 meses. 9 meses É. ele não falava. Mas Aí ainda ele seria fez um cedo, né? aninho, aí ele também não falava. Aí Uhum. ele fez 2, ele também não falava. E a gente tava naquele tempo de pandemia, né? Então a gente achou que convivia só com adulto, então talvez Sim. seria isso. Mas ele fazia barulhos, porém ele não falava. E com uma irmã, eu achava meio estranho, mas aí ele achava que tudo é no tempo dele, né? Tudo é no tempo dele. Mas na minha mente eu já falei, ele tem alguma coisa. Você já trabalhava com crianças de inclusão? Já. Já. Então você, além de ser professora, você também Eu lidava sou, com crianças com alguma eu sou necessidade. EDI, né? Então aí eu já trabalhava na creche, então eu já então. conhecia. Sim, você sabia os sinais, Já né? sabia que os ele- sinais, e aí eu falei, meu Deus, ele tem alguma coisa. E aí minha sogra também ficava assim, não tem, cada criança tem seu tempo, tem a sua fase, e logo, logo ele vai começar a falar. Só que eu via que não, ele, tipo assim, quando ele queria alguma coisa, ou ele apontava, ou ele fazia algum barulho, mas não falava. Ele não brincava com o carrinho, ele brincava só com a roda. Ele colocava tudo empilhadinho, um do ladinho um do outro. Ele não queria brincar com a irmã, ele brincava sempre sozinha. Você só observando. E eu só olhando, e eles achando tudo normal. E você E deu eu- um carimbo aqui já. E eu já É. lá, meu Deus. E aí, quando eu ia da pediatra, eu falava, doutora, eu tenho observado isso, isso e isso. Ela falou, mãe, provavelmente. Porque, assim, até aqui no consultório a gente vê que tem alguma coisa. Quando ele vem, assim, as rotinas que eu faço com ele, tipo, se eu mudo uma rotina, ele não quer que eu faça o que eu faço todas as vezes. Sim. E aí eu falei, ai, meu Deus. Tipo, aquela coisa que eu queria conversar com ele, mas, assim, eu vi a resistência dele de não querer. Ele nem te dava abertura pra Aceitar, esse papo. Aí, com 2 anos, ele caiu dentro de uma caixa de água. Porque minha filha foi tomar banho, tava muito calor, e ela encheu uma caixa de brinquedo. Tirou os brinquedos e colocou água. Ele caiu dentro dessa caixa, tipo, ele viu a caixa e ele tinha um hiperfoco por água. A gente via que ele amava água. E ele caiu dentro dessa caixa e ficou por 5 minutos De boiando cabeça? Meu lá Deus dentro. do céu. E a gente foi pro hospital com ele totalmente Não desacordado. acredito. Mais um susto. Meu Deus. A caixa era grande, então. Não era tão grande, mas ele era miudinho, a caixa tava cheia, né? Sim. E como ele era muito silencioso por não falar, É. ele viu a caixa e ele viu a água e
Entrou. Buf, caiu lá dentro e não conseguiu sair. Como que vocês... Chegou... Quem foi que pegou ele na caixa? Goiana? Você. Eu dei falta de, tipo, não ouvi nenhum barulho dele. Brinquedo? Só ouvi o chuveiro. Quando eu ouvi o chuveiro, que eu corri pro banheiro, ele já tava boiando em cima. Meu Deus do céu. Daquela água, assim. E ele trabalhando, aí foi meu sogro que pegou e o vizinho já jogou no carro do vizinho. A gente foi pro hospital, chegamos com ele lá desacordado. Meu Deus. Aí teve o outro processo, né? Que aí ele teve que fazer. Ele ia pra UTI, mas graças a Deus, Deus foi tão bom. Ele voltou. Não ficou sequela de água no pulmão, nem Sim. nada. Eu vi que ali foi a mão de Deus mesmo, Com né? certeza. Voltamos pra casa. 2 anos e meio, Samuel me cai da escada. 17 degraus tem a minha escada, porque eu moro em cima. Meu Deus. Ele ficou com o lado esquerdo todo preto. Vai, Samuel, pra UTI de novo. Mas como ele não fala. Ai, eterno, foi só Ele, prova. Deus, ele mas foi só Samuel, prova. Ele é um verdadeiro milagre. É. Milagre mesmo. Eu falo que ele veio nas nossas vidas pra mudar a gente de uma forma assim, Nossa. de confiança em Deus Sim. mesmo e saber que ele é uma promessa de Deus, que independente dos diagnósticos que ele tem, ele é um milagre. Sim. Sim. E aí a médica fez a gente assinar um termo, porque era pra ter dado paralisia nele cerebral pelo tombo, porque ele ficou com o lado esquerdo todo preto. Meu pai. Meu Deus. E ele quietinho, tipo, Desacordado ou acordado? acordado. Quietinho, a barriga toda ralada, todo ralado, e esse lado do rostinho dele ficou preto, porque eu acho que foi batendo, né, na Sim. escada. Meu Deus. Ficamos com ele lá mais 10 dias internado. Você já tinha um armário no hospital, não tinha? Eu já tinha um quartinho lá reservado. Mas um hotel, Quando né? ele chegava, ela já falava, ai, não acredito o que aconteceu com o Samuel, Meu era Deus do isso. céu. Não, Meu o coração Deus. tá em dia, porque o tanto de susto que ele já É. deu, né? Nossa. Aí eu falei, não, agora não. Agora realmente a gente precisa Procura ajuda. sentar, porque assim, ele é filho único, então Sim. eu moro em cima da minha sogra, então era meu sogro e minha sogra e ele, né? Sim. Eu falei, a gente precisa sentar e ver que não é só porque ele é quietinho e ele apronta coisas assim, ele não tinha noção de perigo, Sim, É, Perigo realmente ele nenhum. não tem. né? A minha porta tinha uma grade e ele subia na grade, queria descer de todo jeito, e nesse dia ele balançou tanto a grade que a grade caiu com ele. Ah, Por isso que ele desceu rolando, Nossa. né? Aí foi quando eu comecei com a pediatra, ela falou, mãe, vamos mandar ele pra fazer Pra os neuro. testes, né? Ele já passava com a neuro já, e a Uhum. neuro já falou, mãe, ele tem. Uhum. A neuro já foi bem direta, mãe, ele tem alguma coisa. Mas não tinha chegado a dar laudo nenhum. Nenhum. Ela falou, quando chegar na hora certa, a gente vai encaminhar ele pra equipe ABA, e aí lá eles vão fechar o diagnóstico. Mas ele tem. Ele tem porque ele vira o carrinho, e ele afileira as coisas, e o menino vai fazer 3 anos e não fala. Vocês não estão achando isso estranho? Aí eu falei, doutor, eu já achei, mas assim, meu marido ainda não concorda. Ela falou assim, então vamos esperar ele fazer 3 anos. Aí esperou 3 anos. E aí, ela nesse período, ela não já encaminhou ele pra fazer fono, nada. Não. Esperou dar 3 anos Esperou pra depois... dar os 3 anos. Tá. Aí quando ele fez 3 anos, ela encaminhou pra equipe ABA. Aí ele fez durante 4 meses, ele passou pela equipe ABA. Pra diagnosticar. Pra diagnosticar. Aí, quando ele fez 4 anos, ele começou a falar, tipo, o que ele queria. Uhum. E com quem ele queria. Tipo, com os avós, aí com a gente, com a irmã, quando ele queria, né? E aí ficou passando, aí fechou o diagnóstico. Porém, as epilepsias, toda vez que ele tinha febre, ele convulsionava. E aquilo me dava um desespero, porque... Isso até antes do diagnóstico. Antes do É que acho que a gente diagnóstico. pulou nessas É. fases aí. então, Né? toda vez que ele tinha febre, Ah. ele era uma criança que tinha imunidade muito baixa. Ah. Então, ele ficava doente muito raramente. Direto, ficava doente. Uhum. Então, toda vez que tinha febre, ele convulsionava. E aquele coisa de convulsão dava um desespero, uma impotência, porque eu não sabia o que fazer. E aí, a pediatra falou, toda vez que ele tiver, você tem que correr com ele pro hospital. E aí, a gente corria, chegava lá, normalizava tudo. Aí, ela voltava e marcava a pediatra e passava e falava, mãe, as convulsões vão alterar o neurodesenvolvimento dele. Então, ele já tem e agora com convulsão vai ficar pior. Vamos entrar com remédio. Entrou com a medicação. Graças a Deus, diminuiu bastante. Uhum. Aí ele foi para os 4 meses de aba e ali foi fechado o diagnóstico de TEA e hiperatividade. Uhum. E aí já tava com o diagnóstico de epilepsia. E aí, graças a Deus, parou de dar os sustos, começou a falar, entrou na fono, a gente ficou 9 meses brigando com o convênio por as Pra terapias, conseguir, Aham. né? Entrou A na luta, toda fono, mãe que chega aqui conta que essa luta. começou a falar, graças a Deus, tipo, fala muito bem, Uhum. né? E tudo. E começou a nossa luta de que, assim, eu acho que é a luta de toda mãe, né? Ele não consegue se relacionar direito, Uhum. ele nunca é convidado pra uma festa. E sabe, isso dói tanto. Sabe, gente, querer que eles participem de alguma coisa e as pessoas querem deixar de lado. Sim. Então a dificuldade dele ter, dele não conseguir brincar do jeito que eles querem, Uhum. dele não entender, sabe, isso. E assim, o luto, ele demorou muito pra aceitar. Tipo, ele não queria, ele falou, não, mas não foi isso que a gente planejou. Ter um filho assim, sabe, foi muito difícil. Eu acredito que seja difícil mesmo, Kelly. Ai, foi muito, nossa. E essa é uma fase que a gente já comentou no outro podcast, né? A questão mesmo dessa inclusão, né? Das pessoas entenderem e acolher também, né? Então, muitas vezes a gente se sente só, né?
porque a gente não tem essa sociedade que está preparada para receber nossos Não. filhos. E a gente sabe que a gente, quando recebe um diagnóstico, muitas pessoas somem, os amigos não são os amigos que a gente imaginava, os familiares também não são aquelas pessoas que a gente imaginava, e a gente se sente num barco sozinha, né? Eu digo que até a minha mãe, meus pais. Tanto, né? Nossa. Essa não aceitação, né? E eu até, a questão do Marcelo, eu entendo que o meu marido, ele também teve uma resistência, né? Não, acredito que por eles serem homens também, eu acho que eles têm essa resistência um pouco maior, né? Ainda mais quando é o filho homem, né? Que nem ele falou. Que idealiza, né? Vou levar pra jogar bola, vou empinar pipa, vou fazer todas aquelas questões. E quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente realmente fica sem chão. E pra eles também é muito difícil. Uma, porque o homem geralmente é mais fechado pra algumas questões, né? Eu digo pelo meu marido. Então, aceitar é um processo muito grande. Da mesma forma que tem mães que até hoje ainda não aceitam, né? Então, é um processo que precisa ser trabalhado diariamente, né? Hoje, graças a Deus, meu marido entende, aceita. A gente tem uma relação muito boa em questão de toda uma adaptação, né? Mas é um processo. É um processo. Minha mãe, na época, também não entendia muito bem, ainda mais porque eles são muito mais antigos, né? Naquela época não tinha muito estudo, não tinha muito conhecimento. Então, muitas vezes, muitas coisas que aconteciam na minha casa, minha mãe também achava assim, não, o menino não tem nada, isso e aquilo. Mas não é fácil. Eu te entendo completamente, porque não é fácil. O Marcelo, e nessa fase, você já, quando ele começou o tratamento, né? Você já estava aceitando mais o fato dele ter autismo? Ou pra você ainda era difícil? Aceitar, a gente, dentro do quadro, a gente não tem o que fazer. Sim. Né? Então, a gente vai assimilando aquilo, né? Quando formou o diagnóstico tudo, né? Eu fiquei um pouco calado, né? Eu me calei um pouco, mas assim, digerindo tudo, né? Para poder reorganizar minha vida mediante esse quadro, né? Mas hoje, assim, graças a Deus, ele, em alguns pontos ele apresenta, né? Em outros pontos eu vejo que, tipo assim, ele é normal. Sim. Né? Em outros pontos, graças a Deus, eu vejo ele normal. Ele brinca, ele gosta de... Hoje ele, né? Hoje, não uns tempos atrás, mas hoje, né? Hoje ele gosta muito pra rua. Agora essa febre de pipa, né? Estou assistindo vídeo de pipa. Né? Ainda bem que é uma coisa que é da sua geração, né? Pra você é tranquilo. Ele gosta de pipa e hoje em dia eu não, tipo assim, eu não... Né? Mas ele quer que eu saia com ele. Pra ficar empinando pipa lá fora com ele, né? E às vezes não quer pipa com prato. Ele quer que rasgou aquele. Sai mais caro comprar as folhas de seda pra poder encapar. Mas ele quer aquela rasgada. Ele quer customizar dele. Aquelas pipas que ele é 50 centavos, R$1. Só a folha é R$1. Meu Deus do céu. Tirando essa cola da rabiola, aí quer o pipa colorido. Ah, tem que ser colorido. Então não é só uma aí folha tem que cortar ele no monte pra colar e fazer do jeito que ele quer. Né? Aí tem aqueles pipa que eu vejo que ele vê lá, malvadão com aquela cara feia, né? Com os olhos, os dentes assim. Eu falo, não, isso aí não é pra nós não. Ele fala, mas tá lá no alto, lá ninguém corta, não fica com medo desses pipa. Eu quero cortar então. Aí ele quer, eu falei, não, isso eu não vou fazer não. Aí eu tenho que fazer os outros pipa, né, de outro jeito lá pra poder dar certo, né? Pra poder dar certo, porque senão... E aí você consegue ter essa relação hoje boa com ele em relação a... Hoje de boa, tranquilo, né? Entendi. A gente é muito amigo, ele gosta muito de... Já que tem umas raspas de vez em quando, né? Porque eu quero de um jeito, ele quer de outro. Né? E ele é difícil pra algumas coisas, né? Ele se irrita, às vezes fica bravo, ele quer bater. Ele quer bater, eu tenho que conter ele, né? Mas aí é vocês, né? No caso, a gente exercendo o nosso papel de pai e de mãe com autoridade, né? Mas sabendo a limitação dele. Porque como pai e mãe, a gente sabe até onde dá pra ir. Até onde dá pra ir, né? Então, eu acredito que isso a gente vai desenvolvendo até ao longo da vida deles mesmo, né? No começo, talvez seja um pouco mais difícil de identificar isso. Será que é uma crise? Será que não? Mas com o tempo, você entende que você precisa... Deus te deu essa missão pra vocês, né? Então, se está comigo é porque Deus sabe que eu sou capaz, eu vou dar conta. Sim. Então, é isso. É tomar pra si e saber que você vai ser a melhor mãe que ele puder. Ele vai ser o melhor pai. E assim vocês vão estar cumprindo o propósito de Deus na vida de vocês e na vida do Samuel. O que mudou na rotina de vocês, na rotina, em casa? Depois da chegada do Samuel com o diagnóstico? Ai, tudo. Não tem como ser mais igual, né? É uma adolescente com uma criança que tem um diagnóstico. Então, assim, a gente tinha muitas terapias, muitos médicos e uma adolescente, né? E ele tem uma seletividade alimentar de que só come macarrão e carne moída, ou arroz e carne moída. Então, a gente tinha que ter... a comida era diferente. A rotina era muito de terapia, a gente teve que se organizar em serviço. Ele passou a trabalhar à noite, eu de dia, porque ele leva de dia, ele leva o menino de dia, e aí eu levo mais tarde pra poder. E aí a gente tem que ter aquela rotina de que ele é uma criança que não fica com ninguém. Então a nossa rede de apoio é a mãe dele, né? Sim. E a Ana, que é a irmã, mas assim, não tem muita paciência, porque o foco dele é o videogame. Tato, né? É o videogame, é o jogo, né, que ele ama. Então ele quer que você fique jogando com ele online o tempo todo. Então se ela não quer jogar, ele vai pra cima dela e vou te falar, é complicado, né? É socos daquele que dói mesmo. E querendo ou não, né, como vocês já tinham uma filha, pra vocês, como... Talvez mais pra você, porque nós somos mais sensíveis a isso, né? Talvez em saber que um dos filhos necessita mais da sua atenção,
né? E a outra entrando numa fase tão complicada que é a adolescência. Que também precisava. Que também precisa da atenção. Precisa, né? É, E a precisa. gente fica perdido. Exatamente, é isso que eu ia te falar. Como que você conseguiu e consegue, né? Equilibrar isso É muito difícil. em saber que eu preciso dar atenção pra É ela muito também. difícil. Ela também é filha, É né? muito difícil, porque às vezes, igual assim, o jogo, né, que ele Uhum. quer. Se eu não aprendi, então ele estando em casa, ele tem que ficar o dia inteiro jogando Jogando. online com ele. Vai ficar fera aí, ó. Não, já tá, né? Já tá, né? Eu vou abrir um canal no YouTube. Já tá. Nem Já de tá. jogos online. O que ele gosta é do Minecraft. Eu nem gosto muito do Minecraft. Mas porque aprendeu a jogar. tem sons ali, entendeu? Tem sons ali, que os sons aí você vê que são tipo de sons, tipo assim, que são lugares escuros, são cavernas que ele tem ali, entendeu? Ali, então ali sai zumbi, sai uns bichos lá meio coisados lá, então tipo, eu fico meio assim, mas o jogo, mas ele gosta do Gosta, jogo. é. Gosto. E aí, é assim, ele tá em casa, ele Já tem que tentei ficar mudar, o tempo todo com ele já lá. tentei mudar esse jogo Aí é né, onde né, que eu só esse consigo- jogo aí. Aí você dá atenção pra Pra mais Ana. velha. É, aí, tipo, é um cabelo que ela quer que faça uma coisa diferente. Uhum. Ah, eu quero ir na lojinha comprar minhas coisas de maquiagem, é nessa Ai, hora. que Ah, é uma roupa. É coisas assim, porque ao mesmo tempo que ele tá lá, eu tenho que estar ligada. Ai, tá no horário de tal remédio, tá no horário de tal Sim, remédio. sim. Hoje tem isso, hoje tem aquilo. Aí, às vezes, ele pergunta, por que eu não vou em nenhuma festa? Uhum. Aí a gente fica, olha um pro outro sem saber o que, porque não falar, tem. né? Aham. Aí é nesse momento que a gente tem que procurar alguma coisa pra levar ele, Sim. pra poder se distrair. Exatamente. Às vezes ele pergunta por que tal amigo não brinca com ele. Uhum. Na escola ele tem muita dificuldade na escola. É, eu ia mas te perguntar como que foi a inclusão dele. pra graças você a na escola. Deus, por ele estudar na mesma escola que eu trabalho. Uhum. Então, assim, eu consegui tudo de imediato. E a neuro dele também é maravilhosa. Então, deu toda a documentação. certo. Então, ele tem uma acompanhante com ele. Uhum. E ele não registra. E a professora pega muito no pé pra ele registrar. Então, assim, quando força, ele acaba tendo as crises. Aí é preciso tirar da sala. No começo, ele se furava com lápis, né? Porque ele ficava muito nervoso. Hoje, graças a Deus, ele já não faz mais isso. Ela já consegue perceber que quando ele vai entrar em crise, pelo forçar de ele ter que registrar a atividade insistência, pela né? insistência, né? Ela já tira da sala, leva pra dar uma volta, leva pra fazer outra coisa. E aí já conseguiu, tipo, separar dessas crianças que, infelizmente, existem crianças que não são, né, orientadas pelos Sim, pais. sim, Que existe diferença, né? Sim. E até mesmo a questão da escola, não sei como que funciona lá, mas ele precisa de um material adaptado. Porque se ele não consegue registrar de alguma forma, a escola precisa estar preparada para dar esse amparo né? de uma outra forma. Então, o material adaptado, que é o PEI, ele está aí para isso, é lei. Então, todas as escolas precisam ter, né? Pois é. Justamente para evitar essas Eu tipo de briguei questões. bastante também com isso. E hoje em dia ele já tem, né, o material dele adaptado. Mas, assim, é uma coisa dele, de não Sim. registrar. Sim. Né? Uhum. Não querer registrar. Uhum. E, infelizmente, eles exigem o registro, né? Que a Sim. criança tenha o registro. E aí tem que ser naquele tempo dele. Hoje ele chegou disposto a registrar. Então, hoje ele vai registrar. Amanhã ele não quer. E aí, toda vez que ele é forçado, ele entra Sim. em crise, começa a chorar. Ou ele levanta e foge, quer fugir. Porque também tem umas coisas de fugir. Já fugiu de madrugada, deu trabalho pra gente. Sério, meu Deus. Deus. E você acordou? Graças a Deus, a avó... Não acordei, amiga. que Não foi? acordei. que Ele foi isso? dormia com a avó. Ah, Tava dormindo com a avó essa semana. Acho que nem você tava em casa, né? Não. Foi nas férias do ano passado. ah. Ele tem um problema muito sério com sono. Ele tem um sono muito... Ele dorme muito pouco, além de tomar remédio pra dormir, mas dorme muito pouco. E ele simplesmente acordou 3 horas da manhã, colocou a cadeira na janela, pulou a janela, Meu Deus. jogou uma cadeira pra fora, subiu em uma, jogou uma pra fora, pulou em cima da outra. Eu acho que ele planejou. Não tá parecendo Queria que brincar. Não tá parecendo que foi algo de última hora. Ele Acho que pegou a bicicletinha dele e abriu o portão. A foi gente dar não um trancava o rolê. Eu portão. não acredito. E foi dar uma volta. E era 3h20 da manhã. Meu Deus. A brincar. sorte que minha sogra passou a mão na cama e não sentiu ele. E levantou desesperada. Desesperada. E onde vocês acharam? Ele voltou sozinho? Voltei, mãe. Não consegue voltar. A gente achou ele, tipo, indo pra escola. O caminho da escola, né? De bicicletinha na rua sozinho. 3 e pouco da manhã. 3h20 Meu Deus, da que manhã perigo. foi o horário que a Meu câmera, Deus, susto. que a câmera mostra que Câmera? ele pulou. Você tem câmera lá? Tem câmera em casa, graças a Deus. Gente, como foi vocês assistirem essa cena na hora que Porque eu acho que nem eu, com 38 anos, pensaria em talvez pôr a cadeira do lado de fora também. ou A pular- gente também Mas ele é muito ficou... inteligente. Ele é muito Muito inteligente. inteligente. Ele é Muito muito inteligente. inteligente. Bicicleta, Muito inteligente. ele dava com rodinha. Aham. Muito inteligente. Quando eu pensei em virar a rodinha, deixar uma, ele já tava andando sem as rodinhas. Sem as rodinhas. Ele mesmo virou a Do rodinha nada, pra ele cima. andou e- E se Tipo, virou? ele sai, se o portão ficar aberto, graças a Deus eu coloco uma identificação nele, porque Sim. depois disso, né, É. ele acabou fugindo mais 3 vezes ainda depois. De madrugada também? De madrugada. Meu vizinho que achou ele. E Gente. daí o outro foi um rapaz que vaga pela Eu não rua, acredito. que todo mundo conhece ele. Mas qual era o destino dele? Quando vocês pegam ele na rua, ele fala que tá indo pra... Ele fala que tá com a cabeça quente. Meu Ah, se ele foi Foi esfriar a esfriar a cabeça. Eu tô com a minha cabeça quente, eu preciso esfriar a minha cabeça. Gente, estamos falando de uma criança de 4 anos mesmo? Gente, eu tô passada com isso. E como você consegue dormir?
Porque Então, eu hoje a não gente dormiria dorme, mais. tranca a porta do quarto e tranca a porta da trancava o frente. portão, passava um E cadeado. agora o colocava portão tranca, também é passado uma corrente. colocava digital, E colocava deveria- tudo. A guarda municipal fica no portão toda noite. Da outra vez que ele fugiu, os meus vizinhos ia chamar a polícia. Porque viu o desespero, né? Porque todo mundo já sabe que ele é só Jesus. Aham. Então aí, Mas na rua todo quando... mundo conhecia. Gente. Aí ele, quando a gente saiu, meu vizinho acordou, falou, cadê o Samuel? Eu falei, saiu. Aí já saiu todo mundo atrás. Ele, vamos ligar pra polícia, vamos ligar pra polícia. Aí quando a gente virou o sentido da escola, tava indo ele com a bicicletinha dele. Como Aí se só nada falou, tivesse sangue de Jesus acontecido. tem poder, tem Meu poder. Deus, Porque meu Deus, Jesus, amado. E não é sonambulismo? Não é? Não, Não, ele Porque- não, tá acordado Não, e eu fala tô vendo que que... ele tá acordado, mas é porque às vezes tem que gente Tô vendo que ele tá que acordado. quer esfriar a eu tô na cabeça. cena já. Esfriar a cabeça. Não, eu digo porque tem gente, né, que tem níveis de sonambulismo que parece que tá acordado. Então, eu falei até com a Neura, eu falei, será que ele tem isso? É. Porque, assim, do nada, meu, ele acordou 3h20 da manhã e ele arquitetou tudo de jogar uma cadeira pra fora, subir na outra e pular e, tipo, pegar a bicicletinha dele, abrir o portão e, tipo, ir embora. E deixou o portão aberto, nem ligou, foi embora. E da outra vez, ele desceu as escadas e pegou a bicicletinha dele e saiu. Gente, chocada. Nossa. Saiu. Não, eu perguntei Tipo- sonambulismo, porque eu dei, quando eu casei, no começo do meu casamento, eu não sabia. Eu descobri já casada no papel, então não tinha como voltar atrás. Eu tinha que dormir, meu marido, eu pegava ele saindo na porta, e não era sacanagem dele, não. Eu tive que trancar, eu dormia de porta trancada, e eu escondi a chave no lugar que ele não sabia onde estava a chave. Porque senão ele achava. Porque não. Então, Aí eu mexia no ele, a gente também faz assim, como ele trabalha à noite, eu faço o quê? Eu tranco a porta. E aí eu espero ele dormir. Quando ele dorme, ele tranca a porta e eu coloco debaixo do meu travesseiro. porque se tiver que pegar, vai ter que mexer em você. Porque senão ele sai. Mesmo assim, ele acorda de madrugada e ele fica. Eu Forçado. quero ir no banheiro. Ele fala que quer ir no banheiro. Aí eu Deus falo, do céu. tá, então peraí que eu vou no banheiro. Vira pra lá. Aí, tipo, eu tenho que dar uma disfarçada pra pegar a chave. Eu levo ele no banheiro. É mentira, ele não quer ir no banheiro, ele quer jogar. Olha só. Ele quer jogar. Ou Ele assistir- acabou ou o assistir sono. Os Os programas dele desenhos no YouTube. O Minecraft dele lá. Aí eu falo, não, ainda tá muito cedo. Ele, não, mas eu já dormi o suficiente. Ele deve ter terror noturno. A Neuro nunca diagnosticou ele? Não. Ela fala só assim, ai, mãe, vamos ver até E trocar medicação, pra né? dormir, porque ele dorme muito pouco. Às vezes é 4 horas por noite só. 3 horas por Nossa. noite. Aí a gente tem que ficar aceso, porque não sabe o que ele vai fazer. Exatamente. E eu moro em cima, né? Aí uma vez ele levantou e ele falou, ai, eu vi que o Superman voa, eu vou voar. Meu Deus, tá ficando muito perigoso isso. Colocou a cadeira e aí Kelly falei, meu do Deus. céu. Aí eu, até agora, até a da sacada, a gente tem que deixar trancada. Sim. E aí é perigoso, isso, é o né? tempo todo a gente atrás dele, É. tipo, onde você tá fazendo o quê? O tempo todo atrás dele. A gente tá Tem que rindo, deixar. mas é sério, então, né? porque eu digo porque o Isaac, não acho que tu lembra, eu passei um perrengue muito grande com meu filho na época. Ele tem terror noturno, né? Hoje ele toma medicação, tudo, ele consegue hoje dormir a noite toda. Mesmo assim, às vezes tem um dia ou outro, assim, que ele acaba acordando na madrugada. Ele acordava na madrugada como se ele tivesse dormido, assim, 24 horas isso mesmo. seguidas. E assim, pra gente No era, pique total. era terrível, era terrível. Aí a gente colocava ele no carro, tinha que sair com ele de carro, pra passear com ele de carro, dar volta no quarteirão. E não foi fácil. Então eu acredito que deve ser a Eles mesma têm um coisa. nível de bateria que. Sim, é uma bateria que não É É acaba. 3 horas Não. de sono e, tipo, Meu nossa, Deus. dormiu 2 dias direto É. e é ótimo. É. Ali ele quer assistir o jogo, ou ele quer que você jogue com ele, ele quer fazer alguma coisa. Sim. Tipo assim, se você fala não, aí ele começa a ficar nervoso, começa a se irritar, e aí começa a querer bater a cabeça, e começa a gritar, e aí começa as crises. Sim, Começa. sim. Então, assim, tem que começar a fazer alguma coisa. Aí o que eu faço? Prendo no quarto. Meu Deus do céu. Tem que Meu prender no quarto. Deus, Porque se céu. deixar, E hoje, então, ele faz todo o acompanhamento multidisciplinar. Ele faz faz. acompanhamento. Hoje em dia ele faz acompanhamento ABA, graças a Deus. Ele passa com psicólogo também. Passa com psicólogo também, né? E como tem sido a evolução dele? Melhorou muito, Sim. graças a Deus. Ah, que bom. Até nessa parte que antigamente ele perguntava muito, porque as crianças evitavam chegar perto dele. Não que ele já não ligava, sabe? Mas Sim. às vezes a irmã, às vezes, ficava assim, queria forçar, né? Aham. Porque ela falava, ai, o menino nem quer brincar com ele. Eu falava, Ana, deixa. Ela ficava empurrando ele pra brincar e tudo. Às vezes ele se achegava e, tipo, tinha aquela dificuldade, né? Sim. Hoje em dia a psicóloga conversa bastante com ele, que ele, se a criança não quiser brincar, não tem importância, ele pode brincar sozinho. Aí Sim. a Marcela também sempre fala pra ele. Eu brinquei sozinho muitos anos, aí a Ana também, eu brinquei sozinha, eu Sim. não tinha ninguém. Aí Pra ele mostrar pra fala ele que é... que é normal, normal, que é é. normal ele brincar sozinho. Uhum. Sim. E, E a parte aí- do cognitivo dele, né? Foi preservada, então hoje ele não tem nenhuma sequela em relação ao cognitivo dele. Então, a parte do cognitivo afetou o aprendizado. Tipo, ele até hoje não aprendeu a ler, né? Assim, por mais que ela faça todas as adaptações, coloquei num reforço, assim, com uma pessoa que né, já estuda no ABA, a gente pega com ele. Essa parte Ele ainda não conseguiu ainda desenvolver, não né? desenvolveu. Sim, mas vai desenvolver. Porque em não nome tem de interesse Jesus. ainda, né? Sim. Às vezes a gente pensa que talvez Porque onde seja tem o isso, foco- porque o É. foco dele, como é o videogame, mesmo que seja escrito em inglês, ele sabe. Engraçado, né? Meu, mas- ele é muito inteligente, né? Muito É inteligente. questão de pegar ali um filho, algo que consiga casar uma coisa na outra pra ele poder deslanchar. Na bicicleta, tá fazendo manual, já tá tentando tirar as mãos. Olha É. só. Gente, Até na Já escola, tá a fazendo um professora monte de coisa queria já. colocar que ele é DI. Só que eu falei, não, eu não aceito que Coloque fale isso. que ele é DI. Porque eu creio que no momento certo, ele vai exatamente. desenvolver essa Sim, parte também. é. Como foi falado que ele não ia falar, ele fala hoje. Uhum. Não ia andar, ele anda, Sim. entendeu?
que ia viver tendo a epilepsia direto, graças a Deus. Ele toma medicação, né? Quando tem as febres, ainda continua tendo as convulsões, continua, mas hoje já melhorou bastante, sabe? Graças a Deus. Assim, e a igreja ajudou muito, Sim. sabe? Esse acolhimento, essa coisa de estar ali presente, né? De ajudar tanto a gente como ele, sabe? Envolver as crianças da igreja com ele. Sim. Então, isso ajudou bastante Faz também. toda a Faz toda a diferença, né? diferença. E a questão da hipoglicemia dele? Você chegou depois a investigar qual foi a causa que realmente de fato ele já nasceu assim? É algo genético? Ela disse que é algo genético. Ele ainda tem hipoglicemia. Ele ainda tem. Então, assim, quando ele fica muito agitado, de repente ele para do nada. E é como se fosse desmaiar. Aí ele tem que tomar uma ampolinha de glicemia, que aqui que é bem docinha, né? Ele volta. E aí vai dar uns 5 minutos, ele volta. Ele consegue identificar o que tá acontecendo pra te avisar ou isso você Não, tem que ele ver? ainda não consegue identificar. Uhum. É a gente mesmo que tem que identificar. Graças a Deus, a atendente dele também já consegue identificar quando vê que ele já tá assim. Porque ele é muito hiperativo. Então, quando ele senta, que ele começa a respirar mais fraco, ela vê que já Tá tá acontecendo alguma coisa. abaixando, que tá acontecendo alguma coisa. E aí ela já dá a medicação pra Porque ele. é algo muito Graças a perigoso, Deus. né? É muito perigoso, tem que ficar muito em alerta. Ainda mais ainda que ele não consegue identificar. Isso, pessoas ele que ainda estão não com ele em volta consegue. precisa estar É a muito gente bem mesmo que treinado. precisa estar ali prestando Sim. atenção. E como ele é muito hiperativo, ele gasta muita energia. Então é onde ele fica molinho do nada, assim, aí a gente já sabe que é a hipoglicemia que tá baixando. Sim. E pra vocês, como que é lidar com o preconceito? Fora essa questão das crianças, né, que a gente citou, vocês já passaram algum preconceito na rua ou em algum lugar, ou até mesmo de algum familiar, né? Eu acho que você chegou a citar. Como é pra vocês lidar com isso? Ai, como é pra Ah, você? eu mesmo não ligo. A não ser que a pessoa venha falar comigo, eu vejo que é algo realmente indireto à minha pessoa, referente ao meu filho. Sim. Aí não, aí eu mudo meu jeito, Sim. mudo minha postura e vou conversar com a pessoa. Uhum. E eu vou ensinar o que ela precisa saber. Sim. É isso. Mas fora isso, eu me comporto normal. Meu filho precisou ir da fila, eu tô ali, entendeu? Vai lá, eu passar na frente e tudo. E É isso. não fico ligando pros outros. Não te afeta, né? Não, entre aspas. Sim. Né? Entre aspas, me afeta. Porque, Sim. tipo assim, eu já aprendi a tomar essa postura, porque se eu parar pra ficar olhando o cara de fulano, o cara libertando, Sim, o cara daquela sim. que não aceita, Uhum. né? Isso aí vai me trazer consequências Sim. Vocês psicológicas. têm que estar forte pra ele, né? Né? Vocês têm que passar essa segurança Sim. pra ele, né? Então- Igual ela falou que vocês pegam, eu também brincava sozinha, é isso. É tentar pegar de todas as situações um ponto que ele veja de um outro ângulo que De um não é outro esse ângulo ângulo. que a gente tá vendo, que é do preconceito, né? Pra que ele também não se sinta, ainda mais ele que é tão inteligente, não faça disso algo negativo, né, pra ele. Porque de uma forma ou de outra, você saber que as pessoas não brincam com você ou não fazem certas coisas com você por preconceito, quando ele quando cair na consciência dele o que seria esse preconceito, eu acredito que vai afetar muito isso. E ele é muito agitado. Sim. Então, se vocês conseguirem, por mais que vocês enxerguem que é um preconceito, mas tentar transmitir pra ele pelo outro, por um outro ângulo, talvez isso pra ele realmente cresça com autoconfiança e sabendo que tudo bem, isso. que é melhor assim, ok, o que importa é que eu sou dessa forma e vou seguir minha vida, entendeu? É isso. Né? É isso. Eu preciso melhorar muito, porque eu choro. Sim. Aí Dói muito, né? eu não. O ano passado foi no shopping, foi na fila do Papai Noel. Ai, nossa, uma moça pegou no braço dele pra tirar ele, porque a moça chamou, olha, põe ele aqui, que ele tava identificado, ele é o próximo. E a moça veio e pegou no braço dele. Graças a Deus que ele tava junto. Mas ela porque... pegou pra pôr ele na fila certa. Não, a moça que fica com o Papai Noel pegou e colocou ele aqui e falou, moça, ele não pega fila, ele é aqui. Colocou ele seria o próximo. E a filha dela seria a próxima, então Tá. ele passaria na frente da filha dela. Ah, tá. Aí quando ele foi, todo empolgado, ela pegou no braço dele e falou, agora é a vez da minha filha. Meu Deus. Nossa, aí ainda bem que ele tava junto, porque naquela hora eu desabei. De chorar? De chorar. Não acredito. Eu desabei. Sério? Eu desabei, eu falei, meu Deus, é um mundo tão cheio Tão de cruel, informação. né? E até hoje as pessoas ainda são cruéis. É. A pessoa tá vendo que ele tá com identificação, Sim. que ele não tá com uma carteirinha normal, que ele tá com uma carteirinha ali, vai do Cipiteia, que eles pedem Sim. que é a carteirinha original. E mesmo assim, uma mulher dessa não sabe da informação. Nossa, eu desabei. E aí ele foi explicar pra ela, e a moça do Papai Noel também explicando. E ela, e agora todo mundo quer usar autismo como preferencial pra passar na frente dos outros, na frente da minha filha não vai passar, sabe? Aquela coisa, e eu chorando, e eu falando pra ele, deixa, vamos. E ele, não, mamãe, eu quero tirar foto, eu quero tirar foto. Aí o Marcelo falou pra ela, leva sua filha pra lá tirar foto. E a Porque, moça... além de uma situação, ele tá de identificação, que ele tá identificado, ele é uma criança. É o que a gente fala aqui, o laudo não vai estar estampado na cara de ninguém, o diagnóstico não vai estar estampado na cara de ninguém. Mas além disso tudo, antes de vir um laudo, um diagnóstico, eles são crianças. Gente, criança. Então, assim, é saber conduzir uma situação, por mais que ele não tivesse nada. Era essa mãe, né? Saber conduzir uma situação, não, filho, vamos dar prioridade aqui pro amiguinho, vamos deixar o amiguinho. É ter esse feeling, né? Até mesmo pra moldar o caráter da própria filha dela mesmo, que tava ali esperando na fila. E depois, Né? Deus foi tão bom, assim, mesmo assim, eu desesperada, chorando, que a filha dela chamou pra tirar foto com ele. Vem, menino, tira foto. Olha, Aí ela olhou com aquela cara, assim, sabe? Aí eu ali, porque a minha vontade era de voar nela. Sim, né? sim, é. Eu acho que o choro foi por causa disso. porque tem Porque coisa você que, não podia fazer isso. tem coisa que, né, que a gente falou na outra, a gente trava na hora, né? Tem situações que a Trava, gente não consegue nem... eu travei ali naquela hora, porque de ver
ela fazer aquilo na frente de todo mundo, É, sabe? Não tinha exatamente. necessidade ela fazer É. aquilo. Imagina, gente. Né? E até porque, assim, é o que a gente fala sempre. A criança não se nasce preconceituosa, gente. Não. A criança não tem essa maldade dentro dela. O preconceito se nasce através de uma criação que vem de casa. É um pai, é uma mãe, é um tio, uma avó, enfim. São pessoas adultas que já têm um conhecimento e acabam transmitindo isso pra aquela criança. Então, imagina essa filha, né, que tá vendo a mãe tratar um amiguinho dessa forma. Como que não vai ser o caráter dela? Né? Como que ela não vai crescer e vai ver, ó, minha mãe faz isso, então tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu vou fazer isso também. Então, não é assim. Então, a gente precisa realmente ter voz, gritar mesmo, falar, porque a sociedade, ela precisa aprender e respeitar, acima de tudo, né? E não tá nada perto disso acabar. Sim. Na verdade, Não. isso daí acho que tá só no começo, né? É uma luta que eu acredito que ainda vai seguir por algumas gerações Ai, aí. com Se certeza. Jesus não voltar antes, porque tá difícil. Porque as pessoas falam na sua frente de que aceita, de que isso, de que Não, aquilo. mas você no vai ver fundo, por em trás. em pequenos atos, a gente vê que A não... gente vê que não que aceita. não aceita. Não aceita, Exatamente, não é aceita. bem isso, é muito complicado, né? E isso dói tanto, machuca tanto, porque Nossa. independente de eles terem ou não algo, é nossos filhos, então dói de uma forma assim surreal, né, gente, É, né? só quem passa. É, a quem gente sabe, quer tomar a né? dor pra nós, e apesar que muitos deles às vezes nem compreendem, né? Não Não. sabem o que tá acontecendo, mas na gente dói de uma forma surreal. Ainda mais quando a gente já passa por muitos processos, né? O processo da aceitação é um, o processo de diagnóstico é outro, enfim, são várias questões. Quando a gente pega pessoas assim, que em vez de estar ali pra acolher ou ter empatia, faz totalmente o inverso, a gente fala, meu Deus, que mundo é esse, né? O que tá de errado aqui ainda, que precisa ser Teve mudado? um outro episódio também, assim, foi esses dois que me marcou muito, sabe? Que, tipo, que eu depois disso eu falei, não, gente, eu tenho que parar com essa choradeira, né? É mais sensível, né? Eu Dá pra tenho que notar. ser mais resistir, Mais firme, firme. É, uma menininha na igreja cuspiu na cara dele. Meu- Porque isso não é coisa de fazer, principalmente na igreja. Sim, com certeza. Né? Que aqui era o lugar que ele deveria se sentir melhor. É. Uhum. E acontecer isso, aí ele pediu 1000 desculpas, sabe? E hoje eu vejo ela olhar pra ele diferente. Mas mesmo assim, eu ainda fico assim com aquele pé atrás, sabe? Sim. Mas foi algo também que eu falei, gente, eu preciso parar de chorar. É verdade, sabe por quê? Porque querendo ou não, a gente já vê nele uma força muito É, grande, né? sim. Porque pra ele te consolar, porque ele poderia muito bem entrar no choro com você, É. né? Blá, sei lá. E ele vendo, por mais que a gente, como mãe, a gente te entende, mas pensando do olhar dele pra você, querendo ou não, ele já é muito ligeiro a ponto de saber o que responder. Mas ele precisa ver essa firmeza em você, É. né? Aí ele fala ainda pro pai dele, pai, minha mãe não evoluiu, porque minha mãe só chora. E sabe o que eu acho? Eu acho que eu deveria Ele fala desaguar isso. ele aqui nesse podcast. Pra ele Fala também. minha mãe só chega pra mim, chega e fala, pai, Minha mãe não evoluiu. a mãe não evoluiu. Quer dizer, Olha, eu tô quase convidando ele aqui, viu? Olha. Porque ele fala, não, mãe, não precisa chorar. Eu tô bem, não precisa chorar. Eu falo, Ai, que não, lindo. filho, mas é errado o que fizeram com você. Ele fala, mas eu vou falar pro meu pai e vou falar pra minha avó que todo mundo vai me defender. Mas você fica chorando. É ele que te dá força, né? É o mas- contrário. mas ele é muito forte, É ele que te dá é muito forte. força. Emocionalmente, assim, ele é muito forte. Agora, pra algumas questões, ele desaba mesmo. Sim, sim. É, mas emocionalmente, assim, ele é uma pessoa muito forte. Mas ainda bem que nessa questão ele é forte, né? Porque É. tudo bem ele ter outras fraquezas também. Mas pra isso ele vai precisar mesmo ser forte, Sim, né? E aí, eu falei, aí que a gente vê o cuidado de Deus pra você ver, É. né? Tudo que ele Teve passou, algo- ele ser uma teve algo criança que- ainda é tão forte. Teve algo que me impressionou bastante, que ele tinha saído com a minha filha e foi pra uma pracinha ali perto de casa, né? Que tem um parquinho ali, ele foi lá brincar lá. E acho que uns pais lá trouxeram aquele negócio de bater, luvinha. Então ele falou, posso brincar com você? Ele falou, pode. Então eles estavam brincando da mesma idade, estavam brincando lá. Isso ele, minha filha e ele contando, né? E eles estavam brincando lá, aí chegou uns rapazinhos maiores de 10 anos, né? 10 anos, e ele tava com uns 6 anos. Aí ele chegou, o rapaz falou pra ele assim, não, você não pode brincar não, você não tem nem experiência pra isso. Eu falei, não, mas eu pratico artes marciais. Ele tava no karatê, agora ele tá fazendo Muay Thai, Olha. né? Pra provocar disciplina nele. Sim, é muito Né? bom. É. Então, aí ele pegou e falou assim, não, mas eu sei me defender. Ele pegou e falou assim pro rapaz. Aí o rapaz pegou, não aceitou, empurrou ele. Quando empurrou ele, que ele caiu sentado, ele já mudou. A minha filha disse que já mudou. Aham. Ele pagou e falou assim pro rapaz, falou, olha, eu tô brincando com eles aqui, e você não vai atrapalhar a gente, né? Aí ele pegou e falou assim pra ele, né? É, mas você não tem idade pra aqui, isso aqui é lutinha pra maior, não sei o que lá, e acho que um dos rapazinhos, ele conheceu o menino, né? Que tinha esses materiais, né, de luta, né? Aí ele pegou e falou assim pro professor, não, mas eu vou brincar com ele sim, tô brincando que eu vou brincar com ele sim. Aí quando o menino foi partir pra cima de novo, ele empurrou esse menino de 10 anos, né? E deu um chute na perna do outro. Meu Deus. Nossa. Aí ele Fazendo viu, filme, aí ele Começou o viu, UFC. aí ele viu que o outro veio pra cima dele, ele achou um pedaço desse de galho ali, mas partiu pra cima dos dois de um jeito. Meu, apanhou, os dois molequinhos Meu apanhou dele ali. Deus. Nunca mais vai mexer com ele. Nunca quero mais ver mexe com ele, agora. nunca mais mexe com ele. Quero ver agora, me Nunca mais duvidar, mexe com Sou ele. faixa preta no karatê. Nunca mais mexe com ele. Meu Deus. Aí ele pegou, jogou o pau fora e falou, vem, pode vir agora que vocês vão ver. Nunca mais. Estão correndo até hoje. E lá até hoje nunca mais. Bom, Marcelo e Kelly, o que vocês, nessa jornada, né, de 7 anos com o Samuel, aprenderam que vocês acreditam que se ele não fosse do jeitinho dele, vocês não teriam aprendido? Eu acho que a gente aprendeu que verdadeiramente é o amor, que a gente tem que ter paciência, né? Tem que buscar força onde não tem. É isso. Onde não tem. Porque às vezes a gente olha um pro outro e fala, meu Deus, que se acontecer alguma coisa com a gente, o que vai ser dele? Né? Então a gente precisa ensinar ele, Ser independente. de vocês, né? Tem que ensinar ele. Às vezes eu falo, vamos colocar ele no karatê, vamos colocar. Vamos colocar ele no Muay Thai, vamos colocar.
Porque se a gente hoje não ensinar ele a caminhar sozinho, o que vai ser dele depois? Sim. A gente não somos eternos, né? Sim. Vocês desenvolveram os frutos do espírito, né? É exatamente isso. A gente tem que praticar isso primeiro dentro de casa para depois conseguir praticar isso fora de casa. E você dizendo que aprendeu, né, o amor, a paciência, isso é diário, né? Diário. É diário, não é uma coisa que você vai praticar hoje, ficar uma semana. Não, é toda hora. 5 minutos. Porque ao mesmo tempo que você ama o seu filho, né? E ao mesmo tempo você tem que ter muita paciência com o seu filho. Muita. Né? E é isso, porque vocês são os primeiros a ter que ter paciência. Se vocês não tiverem, como que vão esperar isso dos outros, Nossa, né? Principalmente nesse negócio do jogo, que ele quer, porque ele quer. Então, tipo, a gente tem que falar, não, Felipe, agora eu tô fazendo. Não, mas é agora. É agora. É agora. Mas Tipo, ele insiste de uma maneira que insiste. se a gente tiver paciência com ele, até fica chateado. É tudo imediatismo. Meu filho Imediatismo. meu filho é assim também. Quando ele quer quer algo, porque quer. se eu tô sentada trabalhando alguma coisa, ele já vem e começa a me puxar, que ele é não verbal também. Ele começa a me puxar, e eu falo, esperar. E ele já se irrita, porque ele Já se quer irrita. naquela hora, Sim. ele não quer depois. Só que a gente tem que moldar Ele ele joga o todos os celular dias. longe, aí, Meu meu Deus, quebrou a tela de novo. Meu Deus do céu, meu Eu Deus. até baixei esse jogo no meu celular, porque quando ele fala que... Pra ficar mais fácil, né? Eu tento escapar, mas quando não Meu tento Deus escapar, do não tem jeito. céu. E ele já zerou esse jogo 2 vezes. Olha só. Já zerou o jogo 2 vezes e eu não consigo chegar na fase que ele chega. Nossa, meu Deus. E, gente, como que vocês conseguem conciliar um tempo pra vocês? Um tempo pra vocês, casal, né? Porque a gente sabe que é difícil, tendo 2 filhos, um atípico. E muitas vezes muita coisa foge do nosso controle, né? Mas a gente precisa ter esse momento, né? Tanto você, Kelly, naquele momento de autocuidado, mas vocês precisam ter esse momento entre casal, né? De conseguir sair, outro momento junto de conversar, ou até mesmo em casa ter um almoço entre só vocês dois. Vocês conseguem ter esse momento hoje juntos? Ou a rotina é tão árdua ali, corrida, que vocês ainda Acho não que essa fala é conseguem? pra mim. Ela não conversou com a gente Eu não antes. falei, e eu também não. Caso a Rosa esteja sentada. Né? Eu vou falar aí de mim, né? A minha vida Vou até tomar mais água. com ela não é fácil, é complicado, né? É complicado. Além de eu tenho que entender meu filho, eu tenho que entender o lado dela mãe atípica, Exatamente, é. Sim. né? Por mais que a gente se relacione, a gente tá vivendo o quadro junto, Sim. mas pra mim tem hora que a postura dela é diferente, Sim. né? Então fica difícil pra mim, porque né, eu sendo homem, eu tenho né, os meus momentos que eu preciso dela, Sim. né? E tipo assim, não é toda hora, não é sempre. Então, né, tudo é horário, é isso, é aquilo. É tudo cronometrado. tudo cronometrado. Sim. E é muito difícil. É muito difícil, então é difícil. Resumindo, às vezes. não tem, tá? Não tem. Não tem. Às Mas- vezes, mas às vezes uma tá hora muito vocês vão difícil as coisas, porque às vezes tem que conversar, às vezes tem que brigar, Sim. né? Tem que esperar as Não crianças tem. dar uma saída e falar, e aí, meu? É. É, Mas na verdade isso eu acredito que não seja um problema só com vocês, Não, né? Eu acho que é de todo mundo. E todo Todo casal, mundo. acredito que passe, né, por essa fase. E o casal que tem filho com algum tipo de necessidade, eu acredito que talvez um pouquinho mais. Porque nós mulheres, Marcelo, meio que a gente... Não é que a gente não consegue focar, é que o filho é algo que não mexe só com a gente de dia enquanto tá vivendo. É algo que, igual, eu tô aqui, meu filho tá lá com 13 anos, só que eu já tô lá nos 18 anos dele. É. Então, é tipo isso. Isso também fica, isso também fica, isso também fica. Então eu acredito que Eu seja... penso lá na frente, o que que... Então pode é ser. algo que tem que haver muita comunicação, mesmo Sim. entre o casal, pra que vocês consigam se entender como casal Sim. e saber como lidar com isso, né? Porque querendo ou não, eu tenho aprendido muito isso eu preciso viver o hoje, né? Porque se eu estiver pensando como que vai ser quando ele tiver com 18 anos, eu vou parar tudo aqui agora. Então, assim, aprender a ver hoje. Então, hoje, como estamos? Então, hoje nós temos 10 minutos. Então, será nem que seja pra ele dar pra tomar um sorvete, os dois juntos. Isso, pra nós mulheres. Não é onde e nem quanto vai gastar, Sim. né? Às vezes é aquele tempinho de qualidade, uns 10 minutinhos à tarde que a gente tem livre. Então, que seja esses 10 minutinhos, vamos ali tomar um sorvete, só e você? Sim, Você não é precisa isso. falar pra eles que tá indo fazer isso. Um dia vocês vão com eles também. Mas pra gente, isso tem muito valor. E eu acredito que sim, eu tenho buscado isso no meu casamento Aham. também, né? Que não é fácil. Mas eu acredito sim que o próprio Deus vai dando pra gente esse discernimento de que há essa necessidade pra que a gente consiga se manter como casal, porque assim, a gente sabe que tem muitas famílias que são solo, né? Que no caso é mãe Sim. solo. Mas como casal, a gente fica um pouco mais forte pra conseguir levar os nossos filhos mais longe, né? Que é esse o foco, né? A Exatamente. gente não pode se anular nem como pessoa e nem como casal. Então, eu acredito que o próprio Deus, né? Se vocês também buscarem isso em Cristo, vocês vão conseguir achar esse tempo que não precisa ser 10 horas. Mas 10 minutos pode ser 10 minutos com muita qualidade e vocês vão conseguir exercer isso com Com certeza. Nesse tempo que nós estamos vivendo isso, né, assim, não é o nosso caso, mas assim, eu já vi muitos casais, né, pais, né, o marido às vezes não suporta, não aguenta ver, separa. É um assunto que eu ia entrar agora também. Como que é pra você, né? Porque, assim, eu acho que é o segundo pai. É o segundo pai que a gente traz aqui, né? A gente teve um episódio que a gente fez especial com o pai. E agora vocês como casal, né? E que a gente sabe que hoje em dia é muito difícil, né? Principalmente o homem ficar, né? Geralmente quando a gente recebe um diagnóstico, entre o diagnóstico, o pai sai pela porta. Então é muito difícil isso, ter essa comunhão, né? Esse casal estar ali junto e alinhado. Então como que você vê isso? Hoje você é um pai que ficou, que segura a mão da sua esposa e que tá ali com ela pra tudo que daí vier. Como que você enxerga esses pais que não conseguiram permanecer? Eu vejo assim um sinal de fraqueza, né? Um pouco de desequilíbrio também e uma falta de informação, né? Porque o casal ele precisa estar junto, independente de provas, de lutas, né? Então, ainda mais o casal cristão, Sim. né? Ele sabe da sua
das suas obrigações, ele com o cônjuge, a gente sabe do que a gente tem um com o outro. Do Mas compromisso, quem né? não valorizou isso, né, desde o início, quem não sabe o que é a formação do casamento, né, do que é uma família, está propenso, né, uma discussão, alguma coisa, dissolver tudo isso, né? Sim. Todo esse castelo que criaram, entendeu? Simplesmente era coisa do ego. Né? Não era algo que realmente ele tinha como base. Sim, né, como exatamente. alicerce, Sim, né? Simplesmente era status. Né? O ego, status, vamos casar, né? Festa, tudo, aquele glamour, fotos e lembranças que vão ficar ali de uma coisa que, tipo assim, Sim. é vago. Né? É uma coisa que, tipo assim, pra ele ou pra ela... Sim. Na verdade, aquela frase, na alegria ou na tristeza, não tá sendo cumprida, né? Só na alegria, né? Na tristeza. Não tem valor. É porque acaba idealizando, acredito eu, né? Principalmente o homem, acaba idealizando uma vida perfeita, um casamento perfeito. E aí, quando a gente começa a ver que, né, nem tudo é perfeito, né? Que no meio do caminho vai ter seus contratempos, né? A gente realmente não imagina ter um filho atípico, a gente não casa pensando em separar, a gente não gera uma criança pensando que ela vai vir com alguma deficiência. Mas, se Deus permite isso acontece, a gente tem que ter segurança bastante, fé bastante e tá ali junto e falar assim, não, se Deus deu, permitiu que isso acontecesse, vamos ali junto como casal, seguir firme, né? Mas, infelizmente, muitos homens não são maduros o suficiente pra entender isso, né? Então, acaba partindo do princípio que vai embora, isso, que pra eles, né, estando distante é melhor, vai ali, cumpre às vezes um papel ou outro ali de pegar o final de semana ou outro, pra pagar uma pensão quando paga, né, outra, e tá tudo certo. E a carga sempre fica com a mulher, né? Então, a gente, mãe, acaba suportando muito mais coisas. Então, é a idealização da família perfeita, né, que a gente sabe que não existe. Por mais que seja com um filho atípico ou não existe a família perfeita, gente, não existe. A gente vai ter sempre nossos altos e baixos, né, nossos problemas, e a gente tem que saber lidar, né? E pensar que quando a gente for enxergar tudo isso lá no futuro, né, quem fica? Vai conseguir enxergar uma história linda, construída, né? Onde superou realmente tudo. E a sensação que tem, né? Eu não sei quantos anos de casado você tem, mas eu tenho quase 20. A gente tem 18. Então. A sensação que se dá, depois de viver tanta coisa junto, é como se a gente ficasse cada vez mais forte. Entendeu? Como se, tipo assim, beleza, eu tô com um problema aqui agora, mas a gente já passou por tanta coisa, a gente vai conseguir passar por isso também, entendeu? É como cada ano, cada dia, cada mês junto, acaba sendo que nem academia, né? Tudo bem, eu vou pra academia. Que nem academia. Que nem academia, a gente vai ficando mais resistente, né? A certas situações, e aí quando for ver essa história daqui 20, 30, 40 anos, assim, caramba, olha que história linda que a gente construiu, olha quanta coisa que a gente passou junto, né? E aí até a eternidade, né? E quando Jesus voltar, a gente vê no céu. Exatamente. E essa questão que a gente até comentou sobre ter esse momento de qualidade, eu lembro muito bem que eu tava numa fase muito crucial, muito difícil, né? Que foi a fase que o Isaac tava com muitas crises sem medicação na época. E eu já não tava aguentando mais, eu tava surtando, né? E aí eu peguei meu marido e falei assim, não, vamos dar uma volta. Deixei ele com a minha mãe. E aí, assim, pegamos o carro e a gente saiu. A gente foi lá naquele pier que tem lá em Mongaguá, nunca tinha ido lá. E a gente ficou 1 hora ali só sentado e chorando, eu e ele. E aí, parece, sabe quando você limpa a alma, fala assim, pronto, agora eu tô pronto agora pra viver mais, sei lá, uma semana, um mês, que seja, pra poder agora conseguir conciliar as coisas. Mas eu precisei desse momento. Porque a gente tava vivendo num ambiente ali que a gente não tinha tempo nem mais pra chorar. Sabe? Era uma rotina tão cansativa, tão estressante, então não precisou a gente ir num restaurante, numa cafeteria, gastar nada. A gente só pegou o carro, saiu, a gente só queria ter um pouquinho de paz, eu e ele ali, chorar e se abraçar junto. Pronto, agora a gente tá pronto pra outra, né? Então ter esses momentos é importante. Então, por mais que hoje vocês não consigam, tentam conciliar algo. Vamos ali rapidinho na esquina, né? Não, teve um dia que a gente tentou fazer isso, que já tava 18 anos, né? Samuel atrás de bicicleta. A gente tentou fazer isso, eu acho que a gente se viu tão perdido que a gente a gente parou ele falou, a gente vai pra onde? Eu falei, não sei. Aí a gente veio até o Cian, aí eu falei, não, é muito longe de casa, se acontecer alguma coisa, a gente tá longe. Aí voltamos pro São Paulo. Até o Samuel sai de casa com fome. Aí chegou lá, ele falou, a gente vai pra onde? Aí eu falei, não sei. Aí a gente rodou e parou na pracinha. Aí, tipo, a gente olhou um pro outro, a gente... não, vamos voltar pra casa, porque pode acontecer. Colocar cantar aquela canção, aonde eu irei, você não tem pra onde voltar. Não tá tanto tempo só assim, focado em estar com ele, em fazer com ele, que a gente saiu e... Vocês dois não sabiam nem o que Mas fazia. a gente foi lá, a gente comprou um A gente espetinho. foi lá, comprou um espetinho. Ainda bem que tinha um cara do espetinho. Porque Voltamos tinha pra ali, né? praça, sentamos na praça, dentro do carro, comemos espetinho e fomos pra casa. Mas é isso, né? Porque a gente falou, não vamos pra lugar nenhum, porque qualquer lugar que a gente for vai ficar muito longe, se precisar voltar, a Deu gente branco, a gente não sabia o que deu fazer. branco, pra deu onde ir. branco. Eu acredito, mas é aos poucos mesmo. Às vezes vai pra um lugar no mesmo bairro. Daqui a pouco você consegue ir na mesma cidade. Sim. Daqui a pouco você consegue sair um pouco E da tem tantas cidade. lanchonetes, né? Tem. Esses barzinhos assim, tipo, Tem. tradicional, que recebe família, né? Pra estar junto ali, tomar um Exatamente. suco, alguma coisa. Exatamente. A mente não abriu pra nada. Até mas é porque ele é mais foco. Com certeza. Não, ele tem foco, é McDonald's. Ele tem foco. McDonald's. Meu Deus do céu. É McDonald's ou shopping, é McDonald's. Gente, mas é aos poucos, porque pra vocês era algo assim, de Foi muito era diferente, porque né? a gente decidiu, vamos dar uma volta hoje. Ele falou, não, agora a gente precisa dar uma volta. Tá demais, né? Uhum. Eu tava tendo umas crises de ansiedade, assim,
muito por causa do convênio de novo. Uhum. E aí ele falou, não, hoje a gente precisa sair, você precisa respirar. Sim. Só que a gente não sabia onde respirar. Meu Deus, você vai na praia. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Pergunta pro Samuel. Dá uma dica pra vocês. Hoje em dia tem o chat GPT. Se você colocar lá assim, onde vou? Ele, meu filho, ele quase que vai com vocês. Se você colocar ali uma dica, ele vai dar uma dica. Vai dar uma Verdade, diquinha. verdade. Mas tem que fazer, tem que ter esse momento, né? Não tem jeito. Todo dia. verdade. Aí depois desses episódios, aí meu marido teve uma outra coisa. Eu tava no serviço, aí tava perto pra sair, aí ele foi me buscar, trabalhava em uma outra empresa. E aí eu vi que ele tava com um caminho diferente. Falei, isso me endoidou, né? Então onde você tá indo? Ele, não, a gente vai tomar um café. Aí a gente parou na padaria, sentamos, tomamos um cafezinho e depois a gente foi pra casa. Então, assim, esses momentos assim, que a gente gasta pouco, né? Pouco, Porque é rico também, né? Mas assim, são momentos como esse. Vou na praia, vou na voltinha na praia, vou, sei lá, no quiosquinho ali comer alguma coisinha. São coisas simples, mas que faz muita diferença. Faz a gente recarregar nossa energia. E a gente precisa disso. Verdade. Né? É isso, pessoal. Estamos quase chegando ao fim de mais um bate-papo muito gostoso, mais um podcast com essa família linda, que a gente tá assim Linda. emocionada com a história. Ficou diferente, né? Porque a gente Ficou. ficou dando dicas de casais. Olha, ó, você quem vê, sabe ó. a gente tem um outro próximo podcast É. direcionado pra casais, né? Vai Quem que... sabe os nossos vêm juntos. Vai. A gente já dá umas indiretas. Chega ali no cantinho, fala pro casal, mas tá ali de ouvindo. Tá ali, direcionado pra eles, né? Agora a gente vai pro nosso bate-bola, tá bom? O nosso bate-bola é assim, a gente vai falar uma palavra, uma frase, e aí vocês vão falar o que vier na cabeça. Eu vou direcionar 3 perguntas pra você e a Sani 3 perguntas pro Marcelo, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Um aprendizado que a maternidade atípica te trouxe. Ser forte. Medo. Simplesmente. Porque quando você essa pergunta fez eu pensar bastante, Refletir, né? Refletir bastante em tudo, Uhum. né? O medo é uma tensão constante. É constante, né? Uma palavra que define a sua maternidade. Resiliência. Propósito. Busca por conhecer mais e buscar mais informações. É isso. Ser mãe atípica é? É ser cada dia melhor. Buscar ser cada dia melhor. Ser uma pessoa cada dia melhor. Aprender cada dia mais coisas. É isso. Tá aberta sempre a aprender, a entender, a conhecer. É isso. Buscando a mesmo. sua melhor versão. Buscando a porque- minha melhor versão. Porque a maternidade, em tudo. né, a maternidade em si, né? Ela não é uma receita de bolo, né? Então, É. todos os dias a gente tem que aprender tudo um pouquinho, né? Todos os Principalmente dias. com eles, né? Então, eles vêm pra ensinar muita coisa pra gente. Então, não tem uma receita certa. É a gente realmente, todo dia, aprender um pouquinho com eles. Todos os dias. Deus. Deus é a base de tudo, né? Ele que me deu forças para entender, né? Para me poder prosseguir, né? E poder passar, né? Tudo isso como experiência, né? Para alguém, né? Como uma necessidade ou com algo assim similar, né? Sim. Ai, que É isso, gente. Muito bonito, né? Agora, Kelly, né? Kelly, Marcelo, né? Kelly, a gente queria que você deixasse um recadinho pra uma família típica, que talvez agora acabou de receber um diagnóstico, não sabe nem por onde começar. Então, a gente, né, como famílias atípicas que já estão aí na estrada, vivendo aí várias questões, né? Nenhuma igual a outra. Mas qual é o recado que você poderia deixar pra essa família agora? Bom, o meu recado é o seguinte. Deus nunca nos dá um fardo no qual nós não podemos suportar. Então, se ele escolheu você para ser mãe atípica, ele sabe que você vai conseguir, ele sabe que você vai dar conta do recado. E por mais que a gente pense que, eu não consigo, eu não vou dar conta, Deus, ele é soberano em tudo e ele sempre vai estar ali te ajudando, te orientando e independente de diagnóstico. Se tiver amor, tudo vai dar certo. É isso. Ah, né? isso Isso aí. mesmo. O amor salva, que a gente fala, amor né? salva. O amor salva. Então, sem Exatamente. amor, a gente não consegue fazer nada. A gente Nada. tem esse amor dentro da gente que pulsa, né? E o amor de Deus, principalmente, que é o que tá ali sobre a nossa vida, faz com que a gente consiga caminhar. É isso mesmo. Agora nós temos um presentinho pra você, né? Porque obviamente você não vai passar por aqui, né? Sem ser Ai, presenteada. Os Pode nossos abrir. patrocinadores, tá? Que Abençoe. mandaram. Marcelo, não tem pra você, porque aqui é flor de mãe. Então, nossa, e aí, nossos Ai, patrocinadores que já estão lindo. alinhados pra dar pra mãezinha. Deus Mas abençoe, sinta-se presenteado obrigada. também, tá Sim. bom? Pra gente foi uma honra receber você junto com a sua esposa aqui. Com certeza. Dentro também tem um voucher, dentro da sacolinha. Ai. Tem um voucher da Magnífica, que é a nossa patrocinadora também. Tá com uma promoção maravilhosa, 3 bermudas ou 3 calças jeans por apenas R$ 149,90. É isso. Chama ela que eu tenho certeza que vai atender vocês com muito carinho. Que você pode retirar uma peça lá, tá bom? Ai, que lindo. A nossa patrocinadora tanto dos nossos looks, meu e da Rose, e também ela presenteia as mãezinhas. Você pode ir Que lá pra ir bênção. retirar, tá bom? Muito Isso. obrigada. E o outro é da Regador de Sonhos, né? Com personalizados, camisetas, canecas, chaveiros, canetas. Então, se você se interessar por algum produtinho dela, entre em contato, tá? A gente vai deixar no nosso destaques lá no Instagram um link só dos patrocinadores e tá presenteando você com esse mimosinho. Ai, muito obrigada. Muito Deus obrigada, abençoe, Kelly. muito lindo. Imagina. A gente que agradece vocês pela participação. Estamos muito felizes de ter recebido vocês aqui. Encantado com a história de vocês, com a força de vocês também. Verdade. Que Deus venha abençoar cada dia mais a vida de vocês, do Samuel, da Ana Carolina. E que vocês consigam seguir assim, sendo esse casal tão inspirador, né? Tendo força e crendo sempre que Deus tem um propósito para todas as coisas. E Amém. que tudo que ele fez até hoje foi para edificar
edificar a vida de vocês. Exatamente. Amém. E outras vidas, né? Tenho Com certeza que certeza. com essa história linda, não foram só vocês que foram impactados, né? Certeza que mesmo aquelas pessoas que não falam pra vocês, que foram impactadas, tenho certeza que elas foram alcançadas também por pensar que jamais suportariam isso que vocês passaram, tá? Muito parabéns mesmo por essa força, não sei, Sim. o coração tá em dia mesmo. Tá, porque com de esse coração monte eu não susto- morro mais. com esse monte de susto que o Samuel deu em vocês, meu Deus do céu, acho que eu não aguentaria metade. De coração a gente não morre. É, tá tudo. Não precisa nem fazer check-up. Né? O meu filho é o próprio check-up na nossa vida. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim. É mais um podcast Flor de Mãe, mais um episódio incrível. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que ficaram até o final, curte, comenta, compartilha. A gente sempre fala aqui no nosso link na nossa bio, tem lá o nosso formulário, tanto para patrocinadores que querem abençoar o nosso projeto, como para as próximas mãezinhas que queiram contar suas histórias e talvez estar aqui numa próxima oportunidade. Fiquem ligadinhos nos próximos episódios que vão estar incríveis também, né, não, Sally? Bom, está incrível, temos muitas novidades para 2026, então nunca deixem de compartilhar, porque eu tenho certeza que cada compartilhamento, cada curtida é uma família a mais que é alcançada. E lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.